estão hoje? Espero que bem. Sou Daniele Mello, bem-vindos ao canal Desenvolver-se. Vamos dar continuidade no nosso estudo da Lei do Triunfo. Estou usando este livro, que é o Para o Século XXI, e eu estou lendo e comentando com vocês sobre este livro, sobre os ensinamentos dele. Me perdoem o barulho, mas faz parte da vida, faz parte do mundo. O mundo se movimenta e do meu lado tem uma obra. Então, vamos continuar assim. Estamos em casa, estamos neste momento sendo paciente com todos. Espero que sim, hein? Cultive a sua paciência, cultive a não reclamação. Essa semana eu coloquei como meta de não reclamar. Não foi eu que coloquei especificamente. Estava participando de um grupo de oração, de estudar, de horário, dessas coisas assim. A meta era não reclamar, não falar mal de ninguém, nem alguém que eu não conheça, governo, essas coisas assim, só. Nossa, e perceber é difícil, hein? Eu achava que não, mas vamos cortar os parênteses. Ontem eu pedi para vocês observarem o que é triunfo e aonde anda teus trilhos, teu trilho de vida. Se você não viu um, vê lá, porque a gente vai fazer o estudo desse livro bem bonitinho aqui, e aí a gente tem uns exercícios por dia, tá bom? Então, volta lá no 1, se inscreva no canal para você receber todos e vamos embora aqui comigo. Eu vou continuar. Eu ainda estou na introdução do livro e esta introdução do livro está sendo bem bacana, porque ele conta a história do livro. E eu fui colocando. Então vamos lá. Outro ponto ainda da introdução: renovação do brilho. Renovar é preciso. Tem um ditado árabe que diz: ninguém segura o sol quando ele quer nascer. As luzes do novo século acenderam-se e já estão dizendo para que vieram. A excelência costuma envelhecer, e com ela a fama. Uma novidade medíocre pode vencer o talento mais espetacular quando este já envelheceu. Deve-se renovar e reinventar-se no valor, na inteligência e nas ideias, sem perder a essência, sem perder o cerne. É preciso coragem para aventurar-se a renovar o brilho, amanhecendo tantas vezes com o sol e mudando seu jeito de brilhar a cada estação. Assim como a ausência provoca o desejo, o novo provoca o aplauso. Afinal, até os diamantes devem ser polidos de quando em quando. Tomamos o cuidado de acrescentar preferencialmente biografia de triunfadores brasileiros, pois hoje percebemos que existe na consciência do brasileiro do século XXI um orgulho daquilo que nós construímos como nação e como país. Afinal, somos a pérola deste século no mundo. Este livro não é um resumo da obra A Lei do Triunfo, é uma releitura. Ou, como diz Enoir Santos, notável instrutor mastermind, é uma inspirativa sobre o livro original, fiel à pesquisa de Napoleão Hill, com visões de pessoas de nosso tempo. Após um século daquele que encontra em Hill e o homem que o inspirou a pesquisar o Clube dos Bem-Sucedidos, acreditando no princípio de que você se torna igual às pessoas com as quais você passa a maior parte do tempo. Para você que sempre quis saber de onde veio essa história de que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, veio disso. Veio disso. Bom, esse livro, se você não vê lá, tá? Foi escrito em 1928. Ele foi escrito em 1928. Eu não lembro se, como eu falei, eu já li esse livro, esse daqui já tem um tempo, e eu li o original, tá? No original, ele faz pesquisas com pessoas bem-sucedidas e acompanha aquelas pessoas num período de 20 anos, analisando como elas pensam, como elas agem, como elas reagem, qual o sistema emocional dela, qual o sistema de crenças dessas pessoas e o que
elas vivenciaram com a Revolução do Mundo. Lembrando, foi escrito em 1928, temos a crise de 29 batendo a porta. Então, em 28 já tinha as maiores fortunas. Na crise de 29, as pessoas ricas de verdade, investidores daquela época, tiraram seu dinheiro da bolsa bem antes da crise acontecer de fato. E a maioria delas recompraram, antes de algumas ações virarem pó, quando estavam, e se recuperaram. Quem tem a mente desse caminho, quem já tem essa trilha, e na aula passada, olha, ontem, eu falei sobre construir essa trilha. Quem tem essa trilha já construída, talvez seja só rever o maquinário, ou seja, você, como você atravessa, você é o trem desses trilhos, e ao mesmo tempo você constrói os trilhos. Então, se você construir os trilhos que leva para um caminho que não está te levando para onde você quer, ou seja, para o triunfo, que foi a reflexão de ontem, você não sabe para onde você está indo, você não recupera o teu valor, você não sabe por onde retornar. Esse livro foi um retorno para mim neste momento, como falado ontem, e decidi fazer isso com vocês. E no livro original ele estudou vários casos durante cerca de 20 anos, se eu não me engano, de pessoas bem-sucedidas. Se foi 20 anos, isso começou em 1900. Ali teve uma grande revolução, ali surgiu o pensamento, você pensar sobre o pensamento já existia na forma de filosofia, mas não como uma forma de que você precisava cuidar da sua saúde mental. Isso foi esquecido ao longo dos séculos, né? Porque os filósofos gregos e até os filósofos, né, que talvez não eram considerados tanto como filósofos, mas os egípcios, ele entendia que o emocional fazia parte disso. Então, em 1900 a gente traz isso, com várias outras coisas acontecendo, várias outras filosofias tomando corpo de ciência, porque ela nasce na filosofia, ela nasce no questionamento. Estou trazendo esse mundo de informação porque eu me empolguei. E aí, você imagina como estavam essas pessoas 20 anos antes e elas já eram do clube dos bem-sucedidos. E ele queria entender que bem-sucedido era esse, se era bem-sucedido só financeiramente, se era na vida familiar, como é que eles se sentiam, saúde, Então, ele fez esse estudo. Mas por que ele fez esse estudo? Porque ele foi pago para isso. Entendeu? Ele foi pago para acompanhar isso e ele analisar isso. Então ele colocou um caráter investigativo nessas pessoas. Não é só assim, hoje você está fazendo não sei quantos milhões, você está recebendo um monte de patrocínio na internet, está fazendo um monte de coisa, vendendo cursos, às vezes barato para muita gente, às vezes muito caro para muita gente. Você está super bem sucedido no retrato de hoje. Como será que estará essa pessoa daqui a algum tempo? E como ela era? Né? A gente só tem um retrato. Hoje a gente é muito imediatista. A gente olha as redes e pensa assim, o que está acontecendo? Que sucesso é esse? Que triunfo é esse? Pode ser um triunfo na vida amorosa. Pode ser um triunfo de saúde. Triunfo na vida financeira, na carreira, na vida acadêmica, né? E colocar e olhar só aquilo, não olha toda a trajetória, qual foi o sistema de crença que aquela pessoa tinha que levou ela até ali. E eu tô vendo que eu vou demorar a ler esse livro com vocês, né? Porque eu quero colocar essas coisas para vocês. Então aqui eu quero repetir essa parte. Renovar é preciso. E foi por causa do nosso momento que eu peguei isso aqui de volta para ler. Renovar é preciso. Renovar é preciso. Deve-se renovar, reinventar-se no valor, na inteligência e nas ideias, sem perder a essência, sem perder o cerne. Qual o teu cerne? Qual é a tua questão? Onde você está trilhando as coisas. É preciso coragem para aventurar-se,
a renovar o brilho, amanhecendo tantas vezes como o sol e mudando seu jeito de brilhar a cada estação. Assim como a ausência provoca o desejo, o novo provoca o aplauso. Percebe que tem coisas aqui que eu vou detalhando com vocês, que eu vou percebendo, que eu vou pegando ganchos para explicar. Assim como a ausência provoca o desejo, o novo provoca o aplauso. Tem tanto a visão de quem é aplaudido como de quem aplaude. Mas vamos para a visão de quem é aplaudido. Não se fie no aplauso. Olhe para o teu cérebro. Essa história aqui, ó, a ausência provoca o desejo, a escassez provoca o desejo. O desejo não é um sentimento tão bom assim. Se você vive na falta, na escassez, você vibra o desejo. Se você vibra o desejo, você vibra a ausência e a escassez de novo. Então, já conhecemos. Se você não conhece, bem-vindo a esse conceito. Você atrai aquilo que você vibra. Tá? Se você viu o segredo e falou de pensamento, que você atrai o que você pensa, sim, porque teu pensamento tem uma vibração. Mas você não é só pensamento, você é uma rede de instintos, emoções. Além de tudo isso, está envolvendo a tua essência. O que está vibrando ali? Qual é a soma dali? Como essa onda está se propagando? Né? Agora eu já entrei um pouquinho na física. Como essa onda está se propagando? Então, o que está te faltando? O que é o desejo que você tem ali? Que é a necessidade de mudar e de olhar. E entender que você só tem um aplauso porque é um novo. Não necessariamente porque você é fenomenal. Você pode ser fenomenal. Mas o aplauso é muito mais para o novo. É muito mais para algo que você motivou na outra pessoa. E como é que está a sua essência. Vamos para a próxima parte. Aqui ele está explicando por que ele escolheu para o século XXI, né? Existem duas espécies de mudança, as cíclicas e as estruturais, e nenhuma delas pode ser controlada por você. As mudanças cíclicas são variáveis e têm a ver com os preços que sobem e descem, as estações do ano, os gastos com viagens que aumentam no período de férias e assim por diante. É preciso aceitá-las como parte normal da vida. Já as estruturais são aquelas que produzem transformações radicais, como, por exemplo, a invenção do computador, que mudou o jeito de viver, de trabalhar, de obter notícias e fazer compras, e que nos impede de continuar fazendo as coisas como antes. É impossível esboçar qualquer tipo de resistência. A única certeza é que as mudanças vão continuar a existir. Trabalhar a flexibilidade, a mudança, a resiliência interior, a habilidade de negociar com as variáveis farão toda a diferença no triunfador do século XXI. Olha só! Alvin Toffler, o renomado consultor de governos e empresas, autor de campeões de venda como A Terceira Onda e O Choque do Futuro, prevê que, em breve, não haverá distinção entre empresas grandes e pequenas, mas entre rápidas e lentas. Por isso, a primeira qualidade do executivo e do empresário moderno é reconhecer na própria velocidade dos acontecimentos as novas oportunidades de negócio. É fundamental adquirir intimidade com as novas tecnologias, independente da idade que se tenha, do nível cultural e da condição social da pessoa. Qualquer pessoa que esteja no mercado de trabalho deve dispor-se a aceitar e a conviver com as tecnologias emergentes, em especial a informática e a internet em particular. A tecnologia só substituirá o homem que não aprender a conviver com ela. Se o convívio for saudável, a tecnologia funcionará como um agregado importante na construção da competência pessoal e organizacional. Os inventos estão cada vez mais diminutos e os inventores cada vez mais ousados.
estão criando as bases de um novo mundo, construindo sob a escala microscópica da nanotecnologia e da biotecnologia uma construção que parece não ter fim. O potencial de mudança pode ser igual ou maior que os das transformações trazidas pelas maiores quebras de paradigmas da história, entre elas o advento da imprensa, das vacinas, dos motores de combustão interna. As máquinas também avançaram. Entre 1950 e 2000, o poder de processamento dos computadores cresceu inimagináveis 10 milhões de vezes. Mas precisamos aprender que ao final de cada terminal de computador existe um ser humano, por isso preparar-se para esse novo mundo é fundamental. Parênteses. Esse livro foi lançado em 2009. Ele falava do século XXI, ele estava há pouco tempo no século XXI, né? Nós já estamos um pouquinho mais de tempo neste século doido que a gente está vivendo. Então, mas ele traz uma informação interessante de mudanças e eu quero deixar isso para a gente encerrar este vídeo. Existem duas espécies de mudança, as cíclicas e as estruturais. Nós estamos vivendo uma mudança estrutural. As estruturais são aquelas que produzem transformações radical. Qual é a diferença de uma transformação para uma mudança? Você sabe? Deixa um tempinho para você pensar. Então, se quiser pausar e colocar, escrever aqui nos comentários o que você acha que é. Se você ainda não curtiu ainda, curta esse vídeo, por favor. Me dá um aplausozinho aí para eu continuar. Bom, fui brincar, me perdi minha linha de raciocínio. Qual é a diferença entre mudança e transformação? A mudança ela pode ser desmudada. A transformação não. Mas uma transformação vem de várias mudanças que foram acontecendo. Por exemplo, a mudança da estação é uma mudança. Você passa pelo verão, você passa pelo outono, inverno, primavera. Eu fui fazendo a conta de outro jeito, né? Não da forma clássica. Então você passa por essas estações e depois da primavera vem o verão novamente. A mudança, e a cada mudança você pode aprender algo sobre você, algo junto com esse ciclo. Estou trazendo uma informação mais natural. E uma transformação? A transformação é aquela que não muda. Não tem a frase famosa que uma vez a mente expandida, ela não retorna ao tamanho dela? Ele está dando um exemplo de transformação. Uma vez expandida, não volta ao tamanho original. Algumas até voltam porque talvez não tenha sido uma transformação. Mas, por exemplo, você era analfabeto. Você era analfabeto. Todo mundo já foi analfabeto um dia. Você não nasceu aprendendo a ler, a não ser que você seja uma criança especial. Coloca aqui nos comentários. Não, Dani, eu nasci sabendo ler e escrever. Então, eu lia bem o português, ou então lia alguma outra língua, vai que. Mas, normal, e normal é estatística, se é estatística, a gente está falando de uma grande quantidade de pessoas, normalmente, você não sabe ler e escrever assim que você nasce. Então, alguma vez na sua vida você foi analfabeto. Quando você aprendeu, de fato, a ler, e de fato a escrever, não quando você está apenas no início, decorando, mas estou falando da nossa língua natal, tá? Não estou nem falando da outra língua, que às vezes você conheceu, mas de fato não aprendeu. Então, quando você aprende a tua língua natal, a falar, aprende a escrever, aprende a ler, você não volta ao ponto onde você não sabia ler. A não ser que você pare o processo antes, mas vamos dizer, você chegou ao final do processo, você aprendeu a ler. Mesmo que você fique um tempão sem ler, você vai voltar e pode gaguejar um pouquinho, olhar, demorar um pouco, mas você volta. Então, é uma coisa que você não
desaprende. Então houve uma transformação. Houve uma transformação, algo que não vou mudar. Por que fala assim que quando você aprende a andar de bicicleta, você não desaprende? Porque você não aprende a andar de bicicleta de forma teórica. Se você aprendeu a andar de bicicleta e você andava de bicicleta, você aprendeu o teu ponto de equilíbrio. Você pode pegar anos depois uma bicicleta, ficar um pouquinho com medo no início, mas você, uma hora, destrava. Porque a tua mente já tinha conhecido você, não só a mente. Eu trouxe o exemplo da bicicleta, primeiro da alfabetização, que é a mente, mas não só a mente, o corpo. Teu corpo conhece o ponto de equilíbrio e mesmo que você não esteja com o mesmo corpo da época que você aprendeu, você vai reencontrando o teu ponto de equilíbrio. Isso se você de fato aprendeu, se você de fato andava. Você recobra. Então, essa é a transformação. Então, diga para mim, quais transformações... Não precisa dizer não. Mas que transformação você já percebeu na tua vida? E que na época você nem pensava naquilo de ser uma transformação ou de algo do gênero, mas simplesmente algo que estava acontecendo e que você estava vivendo naquele momento. Quando ele fala que de adquirir habilidades com novas tecnologias, ele está falando de um período, esse foi lançado em 2009, vamos botar aqui que 2008, 2007, isso estava sendo desenhado. E se você pegar a tecnologia de 2007 para a tecnologia de hoje, ele deu um exemplo aqui de 50 anos, né? São o quê? 13 anos. Em 13 anos tivemos um salto tecnológico e cada vez as coisas estão ficando mais, porque a gente está acelerando o nosso poder, porque aquilo ali entrou num trilho. Eu volto à história do trilho. Então, a nossa avaliação de hoje é a seguinte: quais são as transformações da minha vida? Primeiro, a parte do renovar. O que você está se permitindo renovar? Aonde está o teu desejo, a tua ausência, para você eliminar aquilo e entender que esse desejo só está encobrindo uma ausência que talvez ela nem seja real se você estiver vivendo no momento presente. Talvez não, vamos lá. Esse desejo, ele só existe porque você não está no seu momento presente, não está vivendo o presente. E as pessoas não estão vivendo o seu presente, não estão sempre desejosas de algo, ou seja, algo que eu quero no meu futuro, algo que eu quero do meu passado. Isso não existe. Depois tinha para essa história disso não existe, mas hoje, vamos lá. Traz essa reflexão para você e busca essas renovações, aonde você vê que você pode renovar. Mesmo que seja, vamos lá, renovar a forma como você se olha. Renovar a forma como você conversa com alguém, renovar algo. Não precisa renovar, pintar o cabelo, fazer alguma coisa assim, não. Pode ser renovar de comportamento, e essas são as renovações mais fortes, mais impactantes. E aí, vamos colocar aqui, do você entender quais foram as transformações que já ocorreram na tua vida até aqui. Tá bom? Então, beijos, se inscreva no canal, curta, compartilhe isso e a gente vai continuar com o livro. Não sei se eu vou fazer o livro todo, espero que sim, porque eu vou ler eles e aqui me motiva a criar esse conteúdo pro canal, que tá sendo bem bacana, tá bom? Então, beijos, até amanhã. Tchauzinho. E pode colocar nas suas dúvidas, por enquanto está bem no início, então dúvidas, percepções, a gente vai conversando por aqui. Tchauzinho. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Renove, faça algo diferente, seja educado, toque, dê um curtir.